Fui expulso de casa com 17 anos, meu pai todo orgulhoso de seu ato cruel e minha mãe torcendo pelo meu fracasso. Nem olhei para trás. Eu tinha 17 anos quando o mundo que eu conhecia desabou. Era uma noite quente, daquelas em que o ar parece grudar na pele, e eu estava sentado na mesa da cozinha, com um prato de comida intocado na minha frente. Meus pais estavam do outro lado, os braços cruzados, os rostos duros como pedra. Eu tinha acabado de dizer que não queria ir para a universidade, que meu sonho era fazer um curso técnico, aprender com as mãos, construir algo real. Não sei o que esperava, talvez uma discussão. Vamos conversar. Mas o que veio foi um ultimato. Se você acha que sabe tudo, então vá. Vá viver sua vida. Mas não espere que a gente te sustente, disse meu pai, a voz cortante. Minha mãe deu um meio sorriso, daquele jeito que ela fazia quando queria te fazer sentir pequeno. Você vai voltar rastejando em um mês, Lucas. E aí vai fazer o que a gente manda. Eu senti um aperto no peito, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Não era só raiva, era traição. Eles eram minha família. As pessoas que deveriam me apoiar, e ali estavam, me jogando fora por causa de uma escolha. Eu não respondi. Levantei, fui pro meu quarto, peguei uma mochila velha e joguei dentro o que consegui. Algumas roupas, um par de tênis gastos, um caderno, uma caneta e os R$ 200 que eu tinha guardado de bicos que fiz no bairro. Quando passei pela sala, minha mãe ainda estava lá, olhando pro celular como se nada tivesse acontecido. Boa sorte, ela disse, sem levantar os olhos. Meu pai nem se deu ao trabalho de falar. Saí de casa com o coração batendo tão forte que eu podia ouvir. A rua estava escura, e cada passo parecia me levar mais para longe de tudo que eu conhecia. Eu não tinha ideia de para onde estava indo. Mas uma coisa eu sabia, eu não ia voltar. Não importava o quanto doesse, o quanto fosse difícil. Voltar seria admitir que eles estavam certos, e isso eu não podia aceitar. Naquela noite, caminhei até a casa do Matheus, meu melhor amigo desde os 12 anos. Ele morava a uns 40 minutos a pé, num bairro simples, com casas apertadas e cachorros latindo atrás dos portões. Quando bati na porta, já era quase meia-noite. Ele abriu, ainda de pijama, com uma cara de quem não acreditava no que via. Lucas, o que está acontecendo, cara? Eu contei tudo, tentando não deixar a voz tremer. Ele não hesitou. Fica. Aqui, a gente dá um jeito. Aqui era o sofá da sala, um treco velho com molas que rangiam a cada movimento. A casa do Matheus era pequena, dividida com os pais e a irmã mais nova, e eu me sentia um intruso, mas era o único lugar que eu tinha. Nos primeiros dias, eu mal dormia, ficava olhando pro teto, pensando no que meus pais tinham dito, no que eu podia ter feito diferente. A raiva vinha em ondas, misturada com uma saudade estranha, não exatamente deles, mas de um tempo em que eu acreditava que família era sinônimo de segurança. Eu precisava sobreviver, então comecei a procurar trabalho. Não foi fácil. Com 17 anos, sem experiência, o que sobrava eram os empregos que ninguém queria. Consegui um na loja de conveniência de um posto de gasolina, atendendo no caixa de madrugada. Era um turno pesado, das 22 horas às 6 horas, lidando com motoristas cansados e caras que compravam cigarros e energético às 3 da manhã. Durante o dia, eu corria para um restaurante no centro, onde lavava pratos e limpava o chão. O cheiro de gordura grudava na roupa, e o cansaço era tão grande que às vezes eu apagava no ônibus, acordando só quando o motorista gritava o ponto final. Entre os dois empregos, eu tentava estudar. O curso técnico que eu queria ainda estava fora de alcance, eu precisava de dinheiro para pagar a matrícula, e o pouco que eu ganhava mal cobria comida e transporte. Matheus me ajudava com o que podia, dividindo o lanche ou me deixando usar o Wi-Fi dele para pesquisar vagas melhores. Mas a verdade é que eu estava exausto, não só o corpo, mas a cabeça. A ansiedade era uma companhia constante, como uma sombra que sussurrava que eu não ia conseguir, que meus pais tinham razão, que eu era um fracasso. Teve noites em que eu pegava o celular e via chamadas perdidas da minha mãe. Eu não atendia. Às vezes, ela mandava mensagens: "Quando você vai crescer, Lucas?" Ou "Ainda dá tempo de voltar." Cada palavra era como uma faca, cortando qualquer esperança de que eles pudessem mudar. Eu apagava as mensagens e bloqueava o número, mas o peso delas ficava. Era como se eu carregasse um pedaço da casa que me expulsou, mesmo estando tão longe. Um dia, no restaurante, enquanto esfregava uma panela encrustada de molho, o gerente me chamou. "Você é esforçado, moleque, mas está com uma cara de quem não dorme há semanas. Tá tudo bem?" Eu dei um sorriso forçado e disse que sim, mas ele não acreditou. Me deu um prato de comida quente, coisa rara para mim na época, e disse: "Se precisar de um turno a mais, é só falar." Foi a primeira vez em semanas que eu senti um pingo de bondade de alguém que não era o Matheus. Aquilo me deu um pouco de força, mas não apagava a solidão. Eu sabia que o sofá do Matheus não era uma solução para sempre. Ele nunca reclamou, mas eu via o jeito que a mãe dele me olhava às vezes, como se eu fosse um peso. Eu precisava de um lugar para chamar de meu, mesmo que fosse o canto mais simples do mundo.
Então, comecei a juntar cada centavo, cortando tudo que não era essencial. Nada de lanches na rua, nada de roupas novas. Só trabalho, estudo e a promessa que eu fiz para mim mesmo. Eu não ia voltar rastejando. Depois de uns meses, consegui juntar o suficiente para alugar um quarto num apartamento dividido. Era um lugar apertado, com paredes descascando e um cheiro de mofo que nunca saía. Meus colegas de quarto eram um cara que trabalhava à noite e uma menina que vivia discutindo com o namorado pelo telefone. Não era o sonho de ninguém, mas era meu. Pela primeira vez, eu tinha uma chave na mão, um espaço onde eu podia fechar a porta e sentir que o mundo lá fora não ia me engolir. Pelo menos, não naquele dia. Mas a verdade é que eu ainda estava no começo. O cansaço, a solidão, as chamadas perdidas que eu tentava ignorar, tudo isso ainda estava lá, esperando para me derrubar. E eu sabia que, se quisesse construir algo de verdade, precisava de mais do que um teto. Precisava de um plano. O cheiro de mofo no meu novo quarto parecia me seguir como uma sombra. Era um espaço pequeno, com uma cama de solteiro que rangia, uma cômoda torta e uma janela que dava para um beco onde os gatos brigavam à noite. Mas era meu. Pela primeira vez, eu podia trancar a porta e sentir que tinha um pedaço do mundo que ninguém podia tirar de mim. Só que a liberdade tem um preço, e o meu era contada em horas de sono perdidas e no cansaço que parecia morar nos meus ossos. Eu continuava nos 2 empregos, o turno da madrugada no posto de gasolina e o dia inteiro no restaurante. Acordava às 7 da manhã, depois de umas 4 horas de sono, e corria para o restaurante, onde passava horas esfregando panelas e varrendo o chão. Às 21 horas, saía direto pro posto, onde o neon piscante e o rádio tocando músicas antigas eram minha companhia até o sol raiar. Nos intervalos, eu tentava estudar. Tinha me inscrito num curso técnico de eletricidade, algo que sempre me fascinou: consertar coisas, entender como elas funcionam. Mas o curso era à noite, 2 vezes por semana, e encaixá-lo na minha rotina era como tentar resolver um quebra-cabeça com peças faltando. O dinheiro era outro problema. O aluguel do quarto consumia quase tudo que eu ganhava no restaurante, e o resto ia para comida, transporte e as mensalidades do curso. Eu vivia de macarrão instantâneo e café ruim, daqueles que vêm em sachê e tem gosto de papel. Às vezes, o Matheus aparecia com uma marmita que a mãe dele tinha feito, e eu aceitava com um sorriso, mas por dentro me sentia um peso. Ele nunca disse isso, claro. Matheus era o tipo de amigo que te ajuda sem fazer você se sentir menor, mas eu queria parar de depender, mesmo que fosse de alguém como ele. As noites no posto eram as piores. Era quando a solidão batia mais forte. Entre um cliente e outro, eu ficava olhando pro celular, sem mensagens, sem notificações. Às vezes, eu desbloqueava o número da minha mãe só para ver se ela tinha tentado falar comigo. E lá estavam, chamadas perdidas, mensagens curtas como facadas. Você está bem, Lucas? Não é tarde para voltar. Ou pior, seu pai está decepcionado. A gente te criou para isso. Eu lia, sentia o estômago revirar e apagava tudo. Bloqueava de novo, mas as palavras ficavam ecoando na minha cabeça como uma música que você não quer ouvir, mas não consegue esquecer. Teve um dia, no meio de um turno no posto, que eu quase desisti. Era umas 3 da manhã, e o gerente tinha me chamado a atenção por causa de um troco errado. Eu estava tão cansado que meus olhos ardiam, e o erro foi só de R$ 5, mas ele fez parecer que eu tinha roubado o caixa. Quando ele saiu, eu sentei atrás do balcão, escondido, e deixei as lágrimas virem. Não era pelo gerente, nem pelo troco. Era por tudo. A exaustão, a saudade de uma família que nunca existiu de verdade, o medo de que eu não fosse bom o suficiente para fazer isso dar certo. Eu queria ligar pros meus pais, dizer que eles venceram, que eu não aguentava mais. Mas então pensei no que isso significaria: voltar para uma casa onde eu nunca seria quem eu queria ser. Engoli o choro. Levantei e voltei pro caixa. Não ia dar esse gosto a eles. Foi mais ou menos nessa época que conheci a Ana. Ela era uma cliente regular no restaurante, sempre pedia o mesmo prato de frango com batata e sentava numa mesa no canto, com um caderno cheio de anotações. Um dia, enquanto eu limpava as mesas, ela me perguntou por que eu parecia tão cansado. Eu dei uma resposta qualquer, tipo, vida corrida, mas ela insistiu. Você está carregando o mundo nas costas, né? O jeito que ela disse, sem julgamento, me fez parar. Acabei contando um pedaço da história, não tudo, mas o suficiente. Que eu tinha saído de casa, que estava tentando me virar. Ela ouviu, sem interromper, e depois disse: você já pensou em falar com alguém? Tipo, um profissional? Ana era psicóloga, e não do tipo que te olha como se fosse te consertar. Ela falava como se entendesse o que era carregar um peso que você não explica. Ela me deu o contato de uma colega que atendia em uma clínica comunitária, onde as sessões eram mais baratas. Não é sobre fraqueza, Lucas. É sobre entender o que está te segurando. Eu guardei o número, mas não liguei. Não era orgulho.
Eu só não tinha tempo, nem dinheiro, nem coragem de mexer naquele emaranhado de sentimentos. Enquanto isso, eu começava a ver pequenos sinais de progresso. No curso técnico, eu estava indo bem. O professor, um cara chamado Seu Carlos, dizia que eu tinha jeito para a coisa. Uma vez, ele me chamou para ajudar num projeto prático, consertar o sistema elétrico de uma casa comunitária no bairro. Quando terminamos e as luzes acenderam, eu senti algo que não sentia há meses: orgulho. Não era só por consertar os fios, mas por saber que eu podia construir algo, mesmo vindo de onde vim. No restaurante, as coisas também melhoraram. O gerente, que antes vivia pegando no meu pé, começou a me dar mais responsabilidade. Um dia, ele me colocou para ajudar na cozinha, cortando legumes e organizando pedidos. Não era grande coisa, mas era um passo além de lavar pratos. E no posto, eu comecei a conhecer os clientes fixos, o motorista de caminhão que contava histórias de estrada, a enfermeira que comprava café antes do plantão. Eles não sabiam da minha história, mas suas conversas curtas me faziam sentir um pouco menos sozinho. Eu estava começando a construir algo, mesmo que fosse frágil. O quarto, o curso, os empregos eram pedaços de uma vida que eu estava juntando, como um mosaico feito de cacos. Mas ainda tinha uma parte de mim que não conseguia esquecer o passado. Às vezes, no silêncio do meu quarto, eu me pegava pensando nos meus pais. Não na raiva, mas nas memórias antigas. Minha mãe rindo de uma piada boba quando eu era criança. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Essas lembranças doíam mais que as brigas, porque me faziam questionar se eu tinha feito a escolha certa. Será que eu podia ter tentado mais? Será que eles sentiam minha falta? Uma noite, enquanto voltava do curso, vi uma notificação no celular. Era uma mensagem do meu pai, que de alguma forma conseguiu me mandar mesmo com o número bloqueado. Precisamos conversar, Lucas. As coisas mudaram. Meu coração disparou. Não sei se era esperança ou medo, mas algo me dizia que abrir aquela porta de novo não ia ser tão simples quanto parecia. Aquela mensagem do meu pai ficou na minha cabeça como uma pedra no sapato. Precisamos conversar, Lucas. As coisas mudaram. Eu li e reli aquelas palavras no caminho de volta do curso, o celular vibrando na mão como se tivesse vida própria. Uma parte de mim queria responder, perguntar o que ele queria, mas outra parte que ainda lembrava da noite em que me jogaram fora, gritava para ignorar. No final, deixei o celular no bolso e voltei para o meu quarto, onde o silêncio do beco e o ronco dos gatos me esperavam. Mas o sono não veio. As coisas mudaram, ecoava, e eu sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar o que quer que isso significasse. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Eu estava começando a encontrar um ritmo na minha vida, mesmo que fosse um ritmo exaustivo. O curso técnico estava ficando mais intenso agora. Além das aulas teóricas, tínhamos projetos práticos quase toda semana. Eu passava horas desenhando circuitos, testando fios, aprendendo a identificar problemas que pareciam impossíveis de resolver. Seu Collins, o professor, dizia que eu tinha um olho bom para eletricidade. Você não só conserta, Lucas. Você entende o sistema, ele disse uma vez, enquanto ajeitava os óculos tortos no rosto. Aquilo ficou comigo. Era como se, pela primeira vez, alguém visse algo em mim que eu nem sabia que existia. No restaurante, as coisas também estavam mudando. O gerente, que antes vivia me criticando, começou a me chamar para ajudar na administração dos pedidos. Não era nada glamouroso, basicamente, organizar as entregas e garantir que os pedidos saíssem na ordem certa, mas era um passo além de esfregar panelas. Ele até aumentou meu salário, não muito, mas o suficiente para eu comprar um par de tênis novos e parar de andar com o solado furado. No posto de gasolina, o turno da madrugada continuava pesado, mas eu já conhecia a rotina. Sabia o nome dos clientes fixos, como o seu João, o caminhoneiro que contava histórias de viagens pelo interior, e a Fernanda, a enfermeira que sempre pedia um café forte e me perguntava como eu estava. Eles não eram amigos, mas eram rostos familiares num mundo que ainda parecia grande demais. Com o dinheiro um pouco mais folgado, comecei a sonhar com coisas que antes pareciam impossíveis. Um apartamento melhor, quem sabe? Ou até um celular novo, porque o meu vivia travando. Mas o que eu queria mesmo era terminar o curso técnico e conseguir um emprego na área. Algo que me desse estabilidade, que me fizesse sentir que todo aquele esforço valia a pena. Eu guardava cada centavo, anotando tudo num caderno velho: aluguel, comida, transporte, mensalidade do curso. Ver os números crescerem, mesmo que devagar. Era como construir um castelo de areia frágil, mas meu. Enquanto isso, a Ana, a psicóloga que conheci no restaurante, continuava aparecendo. Ela sempre pedia o mesmo prato, sentava na mesma mesa e, de vez em quando, puxava a conversa. Uma vez, enquanto eu varria o chão, ela perguntou: "E aí,
Lucas, já ligou para aquela minha colega? Ela estava falando da terapeuta da clínica comunitária. Eu dei uma risada sem graça e disse que ainda não tinha tido tempo. Mas a verdade era mais complicada. Falar sobre o que aconteceu com meus pais, sobre a expulsão, sobre o vazio que eu sentia às vezes, era como abrir uma porta que eu não sabia se conseguiria fechar. Ana não insistiu, mas deixou o cartão da colega na mesa. Quando você estiver pronto, está aqui. Eu não estava pronto, mas comecei a perceber coisas. Às vezes, no meio do turno no posto, quando o silêncio era grande demais, eu me pegava pensando nos meus pais, não só na raiva, mas nas lacunas. Por que eles foram tão duros? Por que, em vez de conversar, escolheram me mandar embora? Eu lembrava de momentos da infância, minha mãe me levando para a escola, meu pai consertando minha bicicleta com aquele jeito sério dele. Essas memórias não combinavam com as pessoas que me expulsaram, e isso me confundia. Era como se eu tivesse conhecido duas versões deles, e nenhuma fazia sentido com a outra. Então, veio a segunda mensagem. Dessa vez, era da minha mãe. Lucas, seu pai está passando por um momento difícil. Ele não quis dizer aquilo naquela noite. Podemos conversar? Eu senti um frio na barriga. Era a primeira vez que ela mencionava aquela noite, como se reconhecesse o que tinham feito. Mas havia algo no tom da mensagem que me incomodava. Era vago, quase ensaiado. Decidi não responder, mas não bloqueei o número. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse esperança. Eu não sabia. Alguns dias depois, enquanto checava o celular no intervalo do restaurante, vi uma notificação de uma rede social. Era uma postagem da minha mãe. Uma foto antiga, de quando eu era criança, sorrindo com um sorvete na mão. A legenda dizia: saudades do meu menino. Sempre orgulhoso dele, mesmo estando tão longe. Aquilo me paralisou. Não era só a foto, era o jeito que ela escreveu, como se estivéssemos apenas distantes, como se eu tivesse escolhido ir embora. Nos comentários, amigos dela perguntavam: ele está bem? Onde ele está agora? E ela respondia coisas como: tá seguindo a vida dele, mas sempre ajudamos. Aquilo era uma mentira. Eles não tinham me ajudado com nada desde que saí de casa. A raiva subiu tão rápido que eu quase joguei o celular na parede. Como ela podia fazer isso? Usar uma foto minha, contar uma história que não existia, só para parecer a mãe perfeita? Eu queria ligar para ela, gritar, dizer que ela não tinha direito de me usar assim. Mas então pensei no que Ana tinha dito sobre entender o que me segurava. Talvez essa raiva fosse uma delas. Talvez, para seguir em frente, eu precisasse enfrentar isso de uma vez. Naquela noite, no posto, escrevi uma mensagem para o meu pai. Curta, direta. O que você quer conversar? Enviei antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio rápido, como se ele estivesse esperando. Estamos com problemas, Lucas. Precisamos da sua ajuda. Meu coração afundou. Não era uma reconciliação, não era um pedido de desculpas. Era algo mais, algo que eu não queria nomear, mas que já começava a me engolir. A mensagem do meu pai ficou queimando na minha cabeça como uma brasa. Estamos com problemas, Lucas. Precisamos da sua ajuda. Era tão direta, tão crua, que parecia mais uma cobrança do que um pedido. Eu passei o resto da noite no posto de gasolina olhando para o celular, com o dedo pairando sobre a tela, sem saber o que responder. Uma parte de mim queria ignorar, apagar tudo e seguir em frente, como vinha fazendo desde que saí de casa. Mas outra parte, aquela que ainda guardava memórias de um tempo em que eu acreditava na minha família, não conseguia deixar para lá. Eu queria entender o que estava acontecendo, mesmo sabendo que abrir essa porta podia me puxar para um lugar que eu não queria voltar. No dia seguinte, no intervalo do restaurante, liguei para o meu pai. Minha mão tremia enquanto o telefone chamava. E quando ele atendeu, sua voz soou estranhamente calma, quase ensaiada. Lucas, que bom que você ligou. As coisas não tão fáceis por aqui. Ele começou a contar uma história. A empresa onde ele trabalhava tinha cortado horas, a hipoteca da casa estava atrasada, e as contas estavam se acumulando. Minha mãe, ele disse, estava muito abalada com tudo isso. Você está se virando bem, né? A gente viu que você está trabalhando, estudando. Talvez você possa ajudar a gente, só um pouco. Eu senti um nó na garganta. Não era só o pedido de dinheiro, era o jeito que ele falava, como se fosse natural eu assumir a responsabilidade deles. Como se os últimos meses, a expulsão, a luta para sobreviver sozinho, fossem só um detalhe. Eu não tenho muito, pai. Tô me virando com 2 empregos e o curso. Não sobra quase nada. Ele suspirou do outro lado, um suspiro pesado, daqueles que fazem você se sentir culpado só por existir. É, mas você está aí, vivendo sua vida. A gente te criou, Lucas. Não custa ajudar quem te deu tudo. Aquela frase me acertou como um soco. Te deu tudo. Eu queria gritar que tudo tinha sido uma mochila nas costas e uma porta batida na cara, mas engoli as palavras. Disse que ia pensar e desliguei, com o coração disparado e uma raiva que eu não sabia como controlar.
Quando voltei pro restaurante, derrubei uma pilha de pratos sem querer. O gerente me olhou feio, mas não disse nada. Acho que ele viu nos meus olhos que eu não estava bem. Naquela noite, no meu quarto, abri as redes sociais e vi outra postagem da minha mãe. Dessa vez, era uma foto dela e do meu pai, sorrindo, com uma legenda que dizia: gratidão por nossa família, mesmo com os desafios. Nosso filho está aí, brilhando, e a gente sempre apoiando. Nos comentários, mais mensagens de amigos deles. Que lindo! Vocês são pais incríveis. Eu senti o sangue subir. Apoio. Eles não sabiam que eu estava dormindo no sofá do Mateus meses atrás, que eu comia macarrão instantâneo para economizar, que eu trabalhava até cair de cansaço. Era tudo uma fachada, uma mentira para manter as aparências. Decidi falar com a Ana no dia seguinte. Ela estava lá, no canto de sempre, com seu caderno e seu prato de frango com batata. Eu me sentei na frente dela no intervalo, algo que nunca tinha feito. Meus pais estão pedindo dinheiro, soltei, sem rodeios. Eles me expulsaram. Ana, agora postam nas redes como se fossem os melhores pais do mundo. Ela me olhou por cima dos óculos, com aquele jeito calmo que me fazia querer contar mais. O que você está sentindo, Lucas? Eu não sabia por onde começar. Raiva, claro, mas também culpa, e uma saudade que eu não queria admitir, de um tempo em que eu achava que eles se importavam. Ana me ouviu por uns bons minutos, enquanto eu despejava tudo, a expulsão, as mensagens, as postagens manipuladoras. Quando terminei, ela disse algo que ficou comigo. Às vezes, as pessoas tentam reescrever a história para se sentirem menos culpadas. Mas isso não significa que você tem que aceitar a versão delas. Ela sugeriu, de novo, que eu procurasse a terapeuta da clínica comunitária. Você está construindo algo incrível, Lucas. Não deixa eles te puxarem para baixo. Eu comecei a perceber, com a ajuda da Ana, que o que meus pais tinham feito não era só uma briga, era algo maior, algo que a Ana chamou de abuso emocional. A maneira como eles me faziam sentir pequeno, como usavam a culpa para me controlar, como agora tentavam me trazer de volta só porque precisavam de mim. Tudo isso tinha um nome, e nomear as coisas, eu descobri, era o primeiro passo para entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, minha vida continuava. No curso técnico, eu estava me destacando. Seu Corlons me chamou para ajudar num projeto maior, instalando o sistema elétrico de um pequeno comércio no bairro. Foi a primeira vez que me pagaram por algo que eu realmente amava fazer. Não era muito, mas quando peguei aquele dinheiro, senti uma coisa nova: independência. No restaurante, o gerente me ofereceu um turno fixo na administração dos pedidos. Com um salário um pouco melhor, era o suficiente para começar a sonhar com um apartamento maior, quem sabe até com uma janela que não desse pro beco. Mas as mensagens dos meus pais não paravam. Meu pai mandava áudios longos, falando sobre as contas atrasadas, sobre como a família precisa estar unida. Minha mãe ligava e deixava recados: Lucas, não faz isso com a gente. Você sabe que a gente te ama. Cada palavra era como um anzol, tentando me puxar de volta para um lugar que eu tinha lutado tanto para sair. Eu comecei a perceber um padrão: eles só entravam em contato quando queriam algo. Não havia pedidos de desculpas, nem perguntas sobre como eu estava. Era só: precisamos de você. Uma noite, enquanto consertava um circuito no curso, recebi outra mensagem do meu pai: Lucas, a hipoteca está atrasada de novo. Se você puder ajudar, nem que seja com R$ 500, já resolve. Eu olhei para o celular, com o alicate na mão, e senti uma mistura de raiva e cansaço. Eu estava construindo minha vida, centavo por centavo, e eles achavam que podiam aparecer e pegar um pedaço. Mas, ao mesmo tempo, uma vozinha na minha cabeça dizia: e se eles realmente precisarem? E se você for o egoísta por não ajudar? Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Ignorar não estava funcionando. As mensagens continuavam vindo, e as postagens nas redes sociais estavam ficando mais frequentes, cada uma mais manipuladora que a outra. Eu podia sentir o peso delas, como se estivessem tentando me arrastar de volta para uma versão de mim que eu não queria mais ser. Mas como dizer não sem me sentir o vilão? Como seguir em frente sem deixar que a culpa me engolisse? A mensagem do meu pai pedindo R$ 500 ficou aberta no meu celular por dias, como uma ferida que eu não sabia como fechar. Eu lia e relia, tentando encontrar uma resposta que não me fizesse sentir egoísta ou fraco. No fundo, eu sabia que ceder seria como abrir uma porta que eu tinha lutado para trancar. Mas a culpa era traiçoeira, sussurrando que, se eu não ajudasse, seria eu o responsável por qualquer coisa que acontecesse com eles. Eu estava preso num cabo de guerra entre o que sentia e o que sabia que era certo, e cada dia parecia apertar mais o nó. No curso técnico, eu tentava manter o foco. Estávamos trabalhando num projeto complexo, instalando um sistema elétrico para uma creche comunitária. Seu Corlons dizia que era uma chance de mostrar o que a gente sabia, e eu me jogava de cabeça, como se consertar fios pudesse organizar
A bagunça na minha mente. No restaurante, meu novo turno na administração dos pedidos me dava um pouco mais de estabilidade. O salário melhorava aos poucos, e eu até consegui comprar uma luminária para o meu quarto, para não depender da lâmpada fraca do teto. Eram pequenas vitórias, mas cada uma parecia um tijolo na vida que eu estava construindo. Ainda assim, as mensagens dos meus pais não paravam. Minha mãe agora mandava áudios, com a voz doce que ela usava quando queria convencer alguém. Lucas, seu pai está muito estressado. Só um pouco de ajuda já ia fazer diferença. Você não quer ver a gente perder a casa, né? Eu ouvia e sentia um aperto no peito, como se fosse minha responsabilidade salvar eles de algo que não era meu problema. As postagens nas redes continuavam, cada uma mais falsa que a outra. Uma delas mostrava minha mãe com uma xícara de café, com a legenda: pensando no meu filho, que está tão longe, mas sempre no meu coração. Eu quase ri de raiva. Longe. Eles me expulsaram. E o sempre no coração era só fachada para likes e comentários. Foi numa dessas noites, enquanto varria o restaurante depois do expediente, que conheci a Clara. Ela entrou correndo, com o cabelo bagunçado e uma mochila caindo do ombro, perguntando se ainda dava tempo de pedir algo antes do fechamento. O gerente já tinha ido embora, então eu disse que podia fazer um sanduíche rápido. Ela sorriu, aliviada, e se sentou numa mesa perto do balcão. Enquanto eu preparava o pedido, ela puxou conversa. Você trabalha aqui há muito tempo, parece que já te vi antes. Eu dei uma risada. Provavelmente. Tô aqui quase todo dia. Clara era diferente. Não sei explicar, mas tinha algo no jeito dela, a maneira como escutava, como fazia perguntas que não pareciam só educação. Ela disse que trabalhava numa organização não governamental ali perto, organizando eventos para crianças carentes, e que tinha esquecido de jantar por causa de uma reunião longa. Quando entreguei o sanduíche, ela perguntou meu nome. Lucas. Respondi, meio sem graça. Valeu, Lucas. Você salvou minha noite. O jeito que ela disse, com um sorriso genuíno, ficou na minha cabeça. Depois disso, Clara virou uma cliente regular. Ela aparecia 1 ou 2 vezes por semana, sempre no fim do expediente, sempre com uma história nova sobre o trabalho ou uma piada boba que me fazia rir. Aos poucos, começamos a conversar mais. Uma noite, enquanto eu limpava as mesas, ela perguntou por que eu parecia tão cansado. Eu não queria despejar minha vida em cima dela, mas algo no olhar dela me fez falar. Contei um pedaço da história, que tinha saído de casa cedo, que trabalhava 2 empregos, que estava tentando estudar. Não mencionei meus pais, mas ela pareceu entender que tinha mais ali. Você é forte para caramba, sabia? Ela disse. Nem todo mundo consegue construir algo do zero assim. As palavras dela foram como um bálsamo. Não era só o elogio. Era o fato de alguém ver meu esforço sem querer nada em troca. Com o tempo, nossas conversas ficaram mais longas. Às vezes, ela ficava até o restaurante fechar, e eu a acompanhava até o ponto de ônibus. Uma noite, ela me convidou para tomar um café no intervalo do trabalho dela. Não é um date, está? Ela brincou, com uma risadinha. Só acho que você merece uma pausa. Eu aceitei, meio sem saber o que esperar. O café virou um hábito. Num desses encontros, num bistrô simples com mesas de madeira, eu acabei contando mais. Falei dos meus pais, da expulsão, das mensagens pedindo dinheiro. Clara ouviu tudo, sem interromper, só mexendo o café com a colher. Quando terminei, ela disse: sabe, Lucas, família nem sempre é quem te criou. Às vezes, é quem te escolhe. E você está escolhendo você mesmo agora. Isso é coragem. Aquilo me pegou desprevenido. Eu nunca tinha pensado assim, que eu estava me escolhendo. Mas fazia sentido. Cada turno, cada aula, cada centavo guardado era uma escolha por mim. Clara começou a me ajudar de jeitos que eu não esperava. Ela me apresentou a um amigo que trabalhava numa empresa de instalações elétricas, que prometeu me chamar para um teste assim que eu terminasse o curso. Ela também me dava dicas sobre como organizar meu tempo, algo que eu nunca tinha aprendido. Mas o que mais me marcou era como ela me fazia sentir visto, não como o cara que saiu de casa, nem como o filho que decepcionou os pais, mas como Lucas. Só Lucas. Enquanto isso, a pressão dos meus pais só aumentava. Meu pai agora ligava, deixando recados longos sobre a hipoteca, as contas de luz, o carro que precisava de conserto. Minha mãe mandava mensagens quase diariamente, misturando culpa com promessas. Se você ajudar agora, Lucas, a gente pode ser uma família de novo. Eu mostrava algumas mensagens para Clara, e ela me ajudava a enxergar o que eu não conseguia. Sozinho, eles estão tentando te manipular, Lucas. Não é sobre amor, é sobre controle. Ela não dizia o que eu devia fazer, mas me fazia pensar. E, aos poucos, eu comecei a sentir que podia tomar uma decisão sem me afogar na culpa. Uma noite, depois de um turno longo no restaurante, recebi outra ligação do meu pai. Eu atendi, já cansado de evitar. Lucas, a situação está pior.
Gente pode perder a casa. Você não vai deixar isso acontecer, vai. A voz dele tremia, mas havia algo por trás, uma exigência, não um pedido. Eu respirei fundo, pensando em tudo que tinha construído, em Clara, na Ana, no curso, e, pela primeira vez, senti que podia dizer algo que não era nem raiva, nem rendição. Algo meu, a voz do meu pai no telefone parecia um peso que eu carregava. Há meses. Você não vai deixar isso acontecer, vai. Ele falava da casa, da hipoteca, como se eu fosse o último fio segurando a vida deles. Eu estava no meu quarto, com o celular na mão, o barulho dos gatos no beco misturando-se com o eco daquelas palavras. Algo dentro de mim se partiu, não de tristeza, mas de clareza. Pela primeira vez, eu vi o jogo deles com nitidez. Não era sobre amor, nem sobre família. Era sobre controle, sobre me fazer sentir que eu devia algo a eles, mesmo depois de tudo. Eu respirei fundo e disse: vou pensar, mas não me liga mais até eu te procurar. Desliguei antes que ele pudesse responder. Aquela ligação foi o empurrão que eu precisava. Nos dias seguintes, a raiva que eu segurava há tanto tempo começou a dar lugar a outra coisa: determinação. Eu não ia mais deixar as mensagens, as postagens, a culpa ditarem minha vida, mas também sabia que não podia simplesmente ignorar. Se eu quisesse seguir em frente de verdade, precisava enfrentar meus pais, não com gritos ou acusações, mas com limites claros. Algo que dissesse: isso é o que eu sou agora, e vocês não vão mudar isso. Falei com Clara sobre o que estava pensando. Estávamos no bistrô de sempre, com aquele cheiro de café e pão torrado, que já tinha virado parte da nossa rotina. Eu mostrei as mensagens do meu pai, os áudios da minha mãe, as postagens que pintavam uma família perfeita que nunca existiu. Clara ouviu, como sempre, sem apressar, sem julgar. Você já pensou no que você quer dessa relação? Ela perguntou. Não no que eles querem, mas no que você quer. Aquela pergunta me pegou desprevenido. Eu sempre pensei no que meus pais esperavam de mim, nunca no que eu queria deles. Quero paz, respondi, quase sem pensar. Quero que eles respeitem quem eu sou, e, se não puderem, quero que me deixem em paz. Clara assentiu, mexendo o café com a colher. Então você precisa dizer isso para eles, mas de um jeito que te proteja. Ela sugeriu que eu escrevesse o que queria dizer, para organizar as ideias antes de falar. Também me lembrou do que Ana tinha dito sobre abuso emocional, que meus pais usavam a culpa como arma, e que eu não precisava carregar esse peso. Aquela conversa com Clara me deu coragem. Não era só sobre enfrentar meus pais, era sobre tomar as rédeas da minha história. Enquanto isso, minha vida seguia ganhando forma. No curso técnico, eu tinha sido chamado para mais um projeto com seu Commons, dessa vez instalando o sistema elétrico de um pequeno mercado. O dono ficou tão impressionado que me ofereceu um bico de fim de semana, consertando tomadas e luzes em outra loja dele. No restaurante, o gerente me promoveu oficialmente para assistente de administração, com um salário que finalmente me permitiu deixar o turno da madrugada no posto de gasolina. Era como se, aos poucos, o mosaico da minha vida estivesse ficando mais firme, menos frágil, mas as mensagens dos meus pais continuavam chegando, cada uma mais insistente. Lucas, a situação está crítica. Só você pode ajudar. Seu pai está doente de preocupação, não faz isso com a gente. Eu sabia que precisava agir. Então, numa noite, depois de uma aula longa no curso, sentei no meu quarto com o caderno onde anotava minhas finanças. Escrevi tudo o que queria dizer aos meus pais, como Clara sugeriu. As palavras saíram duras, mas justas. Eu não era o responsável pelos problemas deles. Eu não ia carregar a culpa de algo que eles escolheram fazer. Mas eu também sabia que, se não colocasse um limite, claro, eles nunca parariam. Então, decidi o que faria. Ajudaria com a hipoteca, mas só uma vez. E em troca, eles teriam que apagar as postagens manipuladoras e respeitar minhas condições para qualquer relação futura. Marquei um encontro com eles numa cafeteria neutra, longe da casa onde cresci, longe das memórias que ainda doíam. Quando cheguei, meus pais já estavam lá, sentados numa mesa no canto. Minha mãe tinha aquele sorriso forçado, como se tudo fosse normal. Meu pai parecia cansado, mas não do jeito que eu imaginava, era mais uma exaustão de quem carrega o peso das próprias escolhas. Eu não perdi tempo. Vou ajudar com a hipoteca. Uma vez. R$ 500, como vocês pediram, mas tem condições. Eles me olharam, surpresos, como se não esperassem que eu tivesse condições. Primeiro, vocês apagam todas as postagens sobre mim nas redes. Não quero meu nome, minha foto, nada sendo usado para contar uma história que não é verdade. Minha mãe abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Segundo, se quiserem ter qualquer relação comigo, vão ter que fazer terapia familiar e respeitar minha vida, minhas escolhas, sem tentar me controlar. Meu pai franziu a testa, como se eu tivesse pedido o impossível. Terapia? Lucas, isso é coisa de gente rica. A gente está tentando sobreviver. Eu não recuei. Então,
A gente não tem nada para conversar. Essas são as regras. O silêncio que veio depois foi pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Minha mãe tentou mudar de assunto, falando sobre como a família sempre se ajuda, mas eu não mordi a isca. Não é sobre família, é sobre respeito. Vocês me expulsaram. Eu construí tudo que tenho sozinho. Não devo nada a vocês. As palavras saíram mais duras do que eu planejava, mas eram verdadeiras. Eu senti um alívio, como se tivesse tirado um peso do peito, mesmo que doesse dizer aquilo. Eles não responderam na hora. Meu pai olhou para o chão, minha mãe mexeu na bolsa, como se procurasse algo para se distrair. Eu deixei o dinheiro na mesa, R$ 500, em notas contadas, o suficiente para cobrir um mês da hipoteca. É isso. Vocês decidem o que querem fazer. Levantei e saí, com o coração batendo forte, mas com uma certeza que eu não sentia há muito tempo. Eu tinha dito o que precisava ser dito. Agora, a escolha era deles. Quando voltei para o meu quarto, a primeira coisa que fiz foi contar para Clara. Ela estava orgulhosa, mas também preocupada. Você foi corajoso, Lucas. Mas como você está se sentindo? Eu não sabia responder. Era uma mistura de alívio, medo e uma pontada de tristeza. E se eles não aceitassem? E se aquela fosse a última vez que nos víamos? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez, eu estava definindo os termos da minha vida. Dias depois, vi que as postagens da minha mãe tinham sumido das redes. Não sei se foi por vergonha ou porque eles queriam mesmo tentar, mas uma mensagem chegou, curta, do meu pai: a gente vai pensar na terapia. Obrigado pelo dinheiro. Era pouco, mas era algo. E, pela primeira vez, eu não senti o peso da culpa ao ler aquelas palavras. Só o que veio depois diria se eles estavam dispostos a mudar a mensagem do meu pai: a gente vai pensar na terapia. Obrigado pelo dinheiro. Ficou no meu celular como um ponto final que não era bem um fim. Era mais uma vírgula, uma pausa incerta que me deixava dividido entre esperança e desconfiança. Eu queria acreditar que eles podiam mudar, que podíamos construir algo novo, mas uma parte de mim sabia que a mudança não vem só porque você quer. Ela exige esforço, e eu não tinha certeza se eles estavam dispostos a isso. Ainda assim, pela primeira vez, eu sentia que a bola estava no campo deles. Eu tinha colocado meus limites, e agora era com eles. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. As mensagens dos meus pais pararam, e as redes sociais deles ficaram silenciosas. Sem novas postagens tentando pintar uma família que não existia. Eu me peguei checando o celular com menos frequência, como se o peso daquelas notificações tivesse diminuído. Minha vida, que por tanto tempo pareceu uma corrida contra o tempo, estava começando a encontrar um ritmo. No curso técnico, eu tinha conseguido um estágio numa empresa de instalações elétricas, graças à indicação do amigo da Clara. Não era um emprego fixo, mas era um passo enorme trabalhar com o que eu amava, em vez de só sobreviver. No restaurante, meu cargo de assistente de administração me dava uma estabilidade que eu nunca imaginei ter aos 18 anos. E, pela primeira vez, comecei a pensar em alugar um apartamento maior, quem sabe até com uma vista que não fosse um beco. Clara continuava sendo uma presença constante. Nossos cafés no bistrô viraram encontros fora do trabalho, caminhadas pelo parque, conversas que duravam até tarde. Ela não era só alguém que me ouvia, era alguém que me desafiava a ser melhor, sem nunca me fazer sentir menor. Uma noite, enquanto comíamos pizza num lugar simples perto do meu bairro, ela perguntou: e a terapia? Você acha que seus pais vão topar? Eu dei de ombros. Eles disseram que vão pensar. Mas, sabe, Clara, eu estou começando a perceber que não preciso deles para fechar esse capítulo. Ela sorriu, daquele jeito que parecia iluminar tudo. Você está fechando esse capítulo sozinho, Lucas, e está fazendo isso direitinho. A ideia da terapia familiar ainda me assustava. Não. Era só sentar e conversar, era cavar fundo em coisas que eu tinha enterrado, a expulsão, as palavras duras, a sensação de nunca ser suficiente. Mas a Ana, a psicóloga do restaurante, tinha me convencido a pelo menos tentar. Você não está fazendo isso por eles, ela disse numa das nossas conversas. Você está fazendo por você, para entender e deixar ir. Então, quando meu pai mandou uma mensagem dizendo que eles tinham marcado uma sessão com uma terapeuta, eu senti um misto de alívio e medo. Era real. Estava acontecendo. A primeira sessão foi numa sala pequena, com cadeiras desconfortáveis, e uma mesa cheia de papéis. A terapeuta, uma mulher chamada Doutora Sylvia, tinha um jeito calmo, mas firme, que não deixava espaço para rodeios. Meus pais estavam lá, sentados lado a lado, com expressões que misturavam desconforto e defensiva. Minha mãe começou falando, como sempre, com aquele tom de quem quer controlar a narrativa: a gente só quer o melhor pro Lucas. Sempre quisemos. Eu senti a raiva subir, mas respirei fundo, lembrando do que Clara e Ana tinham dito. Isso não era sobre eles. Era sobre mim.
Quando chegou minha vez de falar, as palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Contei como me senti naquela noite em que me expulsaram, como lutei para construir uma vida do zero, como as postagens deles nas redes me fizeram sentir usado. Meu pai ficou em silêncio, olhando para a mesa. Minha mãe tentou interromper, dizendo que não foi bem assim, mas a doutora Seonvinha parou. Deixe ele terminar. E eu terminei. Disse que queria uma relação, mas só se fosse baseada em respeito. Que eu não era mais o menino que eles podiam controlar, que eu tinha construído algo meu, e eles precisavam aceitar isso. As primeiras sessões foram difíceis. Meu pai admitiu, com relutância, que a expulsão foi um erro, mas colocou a culpa na situação da época. Minha mãe chorou, dizendo que sentia minha falta, mas ainda tentava justificar tudo com frases como "você também não facilitou". Eu não esperava milagres, e a doutora Seonvinha me avisou que não haveria. Mudança leva tempo, Lucas. Mas você estar aqui já é um passo. Aos poucos, vi pequenos avanços. Meu pai começou a perguntar sobre meu curso, hesitante, como se não soubesse como ser pai de verdade. Minha mãe parou de postar coisas sobre mim nas redes, e uma vez me mandou uma mensagem simples: "Tô orgulhosa de você". Era pouco, mas era algo. Com o tempo, comecei a sentir um alívio diferente. Não era sobre perdoar meus pais, era sobre me libertar deles. Cada sessão, cada conversa com Clara, cada dia no estágio ou no restaurante me fazia perceber que eu não precisava da aprovação deles para ser quem eu era. Uma noite, enquanto olhava para o celular, vi uma notificação antiga, uma chamada perdida da minha mãe de meses atrás. Antes, essas chamadas me atormentavam, como fantasmas de uma vida que eu queria deixar para trás. Mas agora, elas não tinham mais poder. Eu apaguei a notificação, e com ela, o peso que eu carregava. Olhando para trás, percebi que a história que meus pais contavam que eu precisava deles, que eu voltaria rastejando era uma mentira. No final, quem não conseguiu seguir sem mim foram eles. Eu construí uma vida, não perfeita, mas minha, com o apoio de Clara, de Ana, de Mateus e, mais importante, de mim mesmo. Eu descobri que família não é só quem te criou, é quem te escolhe, quem caminha com você, quem te ajuda a ser maior. E, acima de tudo, é você mesmo, quando decide que vale a pena lutar por quem você é. Então, quero ouvir de vocês. Alguma vez já sentiram o peso de uma escolha que mudou tudo? Deixem suas histórias nos comentários, digam de onde estão assistindo e, se essa jornada fez sentido para vocês, deixem um like e se inscrevam para acompanhar mais. Cada história conta, e eu quero saber a de vocês.